Vamos lá. Estudos básicos para auditoria de Santo André. Contabilidade. Conceito. O conceito é a natureza jurídica do orçamento público. Antes de começarmos nossa discussão, vamos refletir sobre o que seria orçamento. E aí, o que é orçamento? A menor ideia já imaginou? A ideia é mesmo simples. Vamos lá. Podemos dizer que o orçamento é um planejamento de gastos para determinado período, tendo por base os recursos que se espera arrecadar. Ou seja, o orçamento reflete uma estimativa de quanto irei gastar com base no dinheiro que espero obter. Quando você trabalha e recebe salário no final, é bem provável que já tenha estimado quando irá gastar de compras de supermercado e outras despesas. Você elabora um orçamento próprio para que você tenha controle de suas contas, evitando que fiquem desequilibradas. A mesma ideia é aplicável quando nos referimos ao orçamento do governo. Observe as seguintes definições do orçamento público. Orçamento público, definição. É a lei de iniciativa do Poder Executivo que estima a receita e fixa a despesa da administração pública e é elaborada em um exercício para depois ser aprovada pelo Poder Legislativo vigorar no exercício seguinte. É um instrumento de planejamento governamental que consta as despesas da administração pública para um ano em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas. É o documento onde o governo reúne todas as receitas arrecadadas e programa o que, de fato, vai ser feito com esses recursos. É onde aloca os recursos destinados a hospitais, manutenção das estradas, construção de escolas, pagamentos de professores e no orçamento onde estão previstos todos os recursos arrecadados e onde esses recursos serão destinados. Constitui um instrumento de curto prazo que operacionaliza os programas setoriais e regionais de médio prazo, os quais, por sua vez, cumprem o marco fixado pelos planos nacionais em que estão definidos os grandes objetivos e metas, os projetos estratégicos e as políticas básicas. Um ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e autoriza ao Poder Executivo, por certo período e em período menor, as despesas destinadas às funcionalidades, ao funcionamento de serviços públicos e outros fins. Adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei. Resumindo, trazendo a realidade brasileira, podemos dizer que o orçamento público é um instrumento formal, ou seja, é uma lei, que traz o panorama fiscal do governo, tendo como por alicerce o planejamento, a gerência e o controle dos recursos públicos, refletindo a previsão das receitas que se espera arrecadar e a fixação das despesas. A serem gastos pelo governo correspondente. Assim, podemos resumir o conceito do orçamento público da seguinte forma: é uma lei que traz a estimativa das receitas e despesas do respectivo governo. Receitas e despesas. Natureza jurídica do orçamento. O campo de estudo do orçamento público é bastante rico e envolve também outras áreas que vão além das finanças públicas, como administração, direito e contabilidade. Por isso, podemos dizer que o orçamento público possui várias características e naturezas. No nosso curso, estudamos as características do orçamento público brasileiro mais relevantes para concursos. A seguir, conhecemos um pouco a respeito de viés jurídico do orçamento. Vamos lá. O orçamento público brasileiro é uma lei formal e ordinária de iniciativa do Poder Executivo, resultante de um processo legislativo diferenciado. No Brasil, o orçamento público propriamente dito é a Lei Orçamentária Anual, LOA, e existem também outras leis que tratam do orçamento público, interligadas no que chamamos de ciclo orçamentário. Além do LOA, temos o Plano Plurianual, PPA, e o LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. As leis de créditos adicionais também, que são os créditos adicionais, são novas autorizações depois da lei, e trataremos desses assuntos em outros conteúdos. Da nota de continuidade, o orçamento público é lei ordinária, pois não se exige quórum especial para sua deliberação. Para ser aprovado, é necessário apenas a maioria dos votos, ou seja, uma maioria simples, presente a maioria absoluta dos membros, nos termos do artigo 47. Tem que ter pelo menos uma maioria absoluta de quantidade de pessoas na reunião para ter uma maioria de votos simples, né? Nos termos do artigo 47 da Constituição Federal,
Salienta-se que todas as leis orçamentárias são mencionadas antes, PPA, LDO e LOAS, e créditos são do tipo lei ordinária. Lei orçamental é lei ordinária. Lei orçamental é lei ordinária. Explicando melhor, a maioria simples significa o primeiro número inteiro que sucede a metade dos membros que estão presentes na sessão deliberativa, né? Também não tem como ter um parlamentar em meio, né? Então, chega na metade, mais um. Chega na metade, mais um. Já a maioria absoluta implica no primeiro número inteiro que sucede a metade de todos os membros existentes, independentemente de sua presença na sessão. Ou seja, é ao contrário, né? Basicamente, a maioria absoluta é a metade mais um. Essa é a maioria absoluta. Essa é a quantidade de pessoas que tem que ter lá. Enquanto a maioria simples é a metade das pessoas que estavam lá. Ou seja, a metade da metade, pode ser. Entendeu? Mais um. Todos os membros existentes, independentemente de sua presença na sessão. Suponha que no total tem 80 senadores. Daí, apenas 60 estão presentes em uma sessão. Já que 60 é um número de maioria absoluta, maior do que maioria absoluta, então poderia ter essa sessão. Daí, é só ter o maior simples de 60, entendeu? Maior simples de 60. A maioria simples seria de 31. 60, 30 mais 1. Enquanto que a maioria absoluta, se tivesse todo mundo, seria 41. 41, que é 81 dividido por 2, que não dá um número cortado, então arredonda para. O orçamento público é lei formal, pois carece de abstração e generalidade próprias de leis materiais. Em outras palavras, apesar de ser lei, o orçamento público é natureza de ato administrativo, qual apenas prevê receitas e autoriza despesas. Vale dizer que a lei orçamentária não obriga o gestor a realizar gastos de forma compulsória, detendo caráter autorizativo. A respeito do tema, é interessante destacarmos que o orçamento público pode ser classificado de duas maneiras, autorizativo ou impositivo. O orçamento autorizativo é o orçamento público quando o governo correspondente não tem a obrigação de executar toda a despesa fixada no instrumento de orçamento. Desse modo, é possível que nem todos os gastos iniciados no orçamento sejam efetivamente realizados. O orçamento brasileiro autorizado brasileiro é autorizativo, mas tem uma exceção, uma espécie de exceção. A Emenda Constitucional 2015, que trouxe parâmetros que obrigam a execução obrigatória de emendas parlamentares individuais ao orçamento, conhecida como emenda de orçamento positivo. Mas cuidado, apesar desse nome, não podemos afirmar que o orçamento público é impositivo. Ou seja, eles colocaram uma emenda estranha chamada emenda positiva, mas esse treco não é impositivo, tá? E o orçamento impositivo é assim. Em contraponto ao orçamento autorizativo, o orçamento impositivo aduz que as despesas fixadas devam ser necessariamente executadas. Observe que, sob esse conceito, não há mais margem de discricionariedade na atuação do gestor, o que enrijece ao processo de execução orçamentária. Ao lembrar que parte das despesas fixadas na lei orçamentária não são de execução obrigatória em virtude de determinada constitucional. É o legal, mas isso não retira o caráter autorizativo do orçamento público brasileiro. O impositivo, o cara não tem margem de discricionariedade, né? Enquanto que no autorizativo é impositiva. Quer dizer, não é impositivo. No autorizativo tem uma fixação da despesa. É isso que quis dizer. Ademais, o orçamento público é uma lei especial e temporária. É lei especial porque trata de matéria específica e passa por um regime legislativo diferenciado. E ainda é lei temporária da sua vigência limitada, sabe? Normalmente é um ano, né? Temporal. Quanto ao processo legislativo, esclarecemos um pouco mais tratando de ciclo. Bom, só para complementar, o ciclo é o tópico de como é que é criada uma lei legislativa orçamentária. Que tipo, tem que desenhar, tem que escrever, tem que passar e pro presidente, ou ele autoriza, os outros caras podem recusar, enfim. Todo mundo tem que mandar a contabilidade lá, que eles querem para um só, para fazer o lei orçamentário, esse tipo de coisa. Enfim,
Cumpre ressaltar que a lei orçamentária é também conhecida como a lei de meios, posto que o orçamento possibilita os meios necessários para desenvolver as ações governamentais. Dado seu caráter jurídico de lei, os orçamentos públicos estão sujeitos ao controle abstrato de constitucionalidade pelo STF. Questão. Com relação à natureza jurídica do orçamento público, vai afirmar. Dá 3 pontos e você tem que saber, né, quais são as corretas. Numa lei temporária, a lei orçamentária tem vigência limitada, certo? A lei ordinária é lei ordinária, certo? Lembra que ele falou lá que todas as leis orçamentárias são ordinárias? Todas as leis orçamentárias são leis ordinárias. Os créditos suplementares especiais também são aprovados como lei ordinária, certo? E é uma lei especial, possui processo legislativo diferenciado e trata de matéria específica. Então, 3 termos específicos de lei e ele pergunta se os trecos caem nela. Daí essa aqui, tipo, é até difícil por causa que é meio que normal a pessoa estudar a lei ou esses temas estranhos, temas extras de tipo de leis, né? Para um uso orçamentário. A única coisa que ela poderia lembrar, né, é a lei ordinária. Temporária você poderia chutar, já que você sabe que ela só dura um ano, né? Daí você poderia. Será que lei temporária significa que dura um ano só? Então tá certo. E depois de lei especial é o que você confundiria sabendo. Ué, que droga que é uma lei especial? Bom, a gente acabou de ler isso, né? A lei especial é quando tem um rito diferenciado. Então tá tudo certo. 1, 2, 3. Está um resumo bem nossa discussão sobre o original da jurídica do orçamento público brasileiro. Em antemão, salientamos que todas as alternativas estão corretas. O orçamento público brasileiro é uma lei ordinária que iniciativa do poder executivo, uma lei formal ou de efeitos concretos, resultante de um processo legislativo diferenciado. Além de tratar-se de uma lei ordinária, uma vez que não se exige torna essencial para a deliberação, sendo aprovado por maioria simples, presente de maioria absoluta dos membros do Congresso. Além-se que todas as leis orçamentárias são ordinárias, e finalmente uma lei especial pode ser temporária também. Daí outra questão. A respeito do orçamento público, o seguinte item: a Constituição tem em vigor e confere ao orçamento a natureza jurídica de lei formal e material. Lei formal, material. Daí, que nem aquela questão anterior. Você quer uma lei formal? Você sabe o que é lei material? Então, como é que você vai responder essa questão se você não sabe isso? Por esse motivo, a lei orçamentária pode prever receitas públicas e autorizar gastos. Isso aí, né? Tá certo. Bom. Olha, tá errado. Quer dizer, eu julguei que a segunda parte tá errada e a primeira parte eu não tinha a menor ideia, né? Eu não sei o que é lei formal. Parece que a parte de material que tá errada, né? O orçamento público é uma lei formal que tem efeitos concretos. Sim, efeitos. Uma vez que carece de abstração de generalidade próprias das leis materiais. Esta apenas prevê receitas de natureza decisa, por exemplo, não obrigar o gestor a realizar despesas de forma compulsória, em caráter autorizativo do orçamento. O erro de questão está em afirmar que o orçamento possui natureza jurídica de lei material. Falou que é lei formal e material e não é só formal. Obrigado.